veio prestar aí essa ajuda para a gente aí. Beleza, então? Ótima palestra para vocês. Vou deixar vocês aí com a Júlia aí. Obrigada. Boa tarde. Eu vou pedir licença para vocês, vou tirar a máscara aqui para ficar um pouco mais claro aí o som para vocês e também para quem está em casa, porque às vezes fica mais difícil para poder ouvir, né? Então, apesar de última hora, é um prazer vir aqui conversar com vocês, né? Primeiro ano de Cipatma, né? Incluído aí o meio ambiente, e a gente trabalha tanto com essa temática. A gente, tanto a coordenação socioambiental, quanto a empresa como um todo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do programa Águas para Sempre, que vai ser lançado amanhã, oficialmente, o edital, né? Para que ele seja colocado em prática. Este é um projeto estratégico da CAGE, né? E a líder do projeto é a Daiane. Ela está de férias hoje, né? Mas eu espero poder representar bem aí e poder apresentar um pouco para vocês aí sobre esse projeto. Que é o programa para sempre, né? Então, o objetivo dele é ativar a conservação e a restauração das áreas verdes, aí, as áreas de preservação ao redor do Rio Cubatão. 2/3 aí da água do nosso município, ela vem do Rio Cubatão, então é importante que a gente cuide e esse projeto ele tem esse objetivo, de que a gente preserve, né, e aumente aí tanto a oferta quanto a qualidade da água do Rio Cubatão, né, aumentando a cobertura florestal da área ao redor, né, que parece uma questão simples, mas isso contribui muito com a qualidade da água e a conservação, né, aumentando também aí a responsabilidade ambiental desses proprietários rurais que estão ali ao redor do rio e também são um pouco responsáveis pelo cuidado com aquela área, e também promovendo aí um desenvolvimento sustentável aí na região ao redor do nosso rio Cubatão. Então, o programa Águas para Sempre é baseado no pagamentos por serviços ambientais, que é uma iniciativa que, nesse ano de 2021, foi feita uma lei, né, para que ela seja normatizada, e ela busca compensar financeiramente a esses proprietários ali para que ele conserve aquela área ao redor do rio, né, porque considera que o cuidado com a área ao redor melhora também a qualidade e a quantidade da água, né? Aí, para isso, a gente vai compensar eles financeiramente. Essa é a proposta do nosso projeto, né, do nosso programa. A área prioritária neste momento, então, são mais ou menos 120 lotes, que são a montante ali da ETA Cubatão, antes da captação, até o encontro ali, a confluência com o rio Quiriri. A princípio, então, né, como eu falei, são 120 lotes, mas a intenção futura é que a gente amplie essa área, né, até com contato com os proprietários rurais, eles já nos questionam isso, porque tem outras pessoas que têm interesse, podem também cuidar do meio ambiente e estão na área ao redor, né? A gente pode ver também por esse mapa que é uma área que tem diferentes características, né? A gente encontra um lote grande, um lote pequeno, então por isso que a proposta do projeto, do programa, é que a gente tenha um plano de acordo com a necessidade e a realidade de cada propriedade, né? Eu tenho uma área grande, eu tenho uma área de preservação grande, eu sou menor, eu tenho uma área menor, ou eu tenho plantação, então a gente vai levar em consideração isso também para fazer um plano individual para cada proprietário rural que se inscrever e participar do nosso programa. Ali tem o QR Code, que tem a área que a gente tem, né, para facilitar que as pessoas tenham acesso e possam ver onde é o lote, se a sua área faz parte desse local e da iniciativa aí do edital que a gente está lançando, que vai ser lançado amanhã. Então, a partir do momento que o proprietário rural consegue perceber que ele está lá na região, que o lote dele faz parte, ele pode, então, ter interesse de se inscrever. Então, ele pode, né, uma grande parceria que a gente está também, além de entidades que estão ali também, que são parceiras e que têm técnicos que nos auxiliam, como a UDR, que é a Unidade de Desenvolvimento Rural ali do bairro, PAGRE, a Associação dos Engenheiros Agrônomos ali da Babitonga. Também a gente tem uma parceria com o nosso atendimento, que vai ser o centralizador aí dos nossos interessados para se inscreverem aí no programa, né? Então, ele vai apresentar alguns documentos, né, fazendo um formulário de manifestação. Acho que é importante ressaltar que esse programa ele é totalmente voluntário, né? A gente incentiva
que eles participem, que eles, né, auxiliem, compensando eles financeiramente também, mas ele é voluntário, a gente não obriga ninguém, né, a qualquer momento eles podem entrar, se eles, né, acharem não é interessante, eles podem sair, e nesse primeiro momento a gente vai fazer uma proposta para que eles possam ver e entender como é que funciona e o que eles podem fazer, porque a gente considera também que alguns desses proprietários, por exemplo, eles já estão numa situação que eles vão ter que manter o que eles já existem, né? Já existe lá dentro da propriedade deles, então talvez eles não precisem nem fazer nada, ou eles podem ter que fazer pequenas melhorias e assim a gente vai incentivando também a aumentar essa área de reserva legal, de área de conservação permanente dentro da comunidade, né, dentro ali do bairro e na região próxima ali ao Rio Cubatão. A partir desse momento que ele coloca, né, para a gente que ele tem interesse, a gente faz, então, uma simulação, que a gente chama. Vai lá em campo com os técnicos, né, por isso que é tão importante essa parceria com os técnicos que têm aí conhecimento da área específica, para que a gente possa entender essa propriedade e também, né, apresentar uma proposta conforme a realidade deles, da propriedade de cada um deles, né? Então, eles apresentam esses documentos, um dos principais aí é o CAR, que ele apresenta aí as características da propriedade, para a gente usar como base, mas mesmo assim, em campo, depois a gente vai lá analisar e ver aí a realidade e ver se ele é condizente de acordo com o que está apresentado aí neste documento. A gente, então, a princípio, neste primeiro momento, o programa Águas para Sempre, ele vai ser baseado nas áreas verdes das propriedades, né, para a gente poder ver e focar, então, na preservação dessas áreas que tem dentro das propriedades. E a partir desse momento, a gente vai fazer, então, uma proposta do que é o ideal, que seria o máximo que ele poderia fazer, né, o máximo de questões que ele pode apresentar e que seria o ideal de se apresentar frente à propriedade dele. Né? Mas, assim, né, eu ressalto mais uma vez que esse plano individual, né, a princípio ideal e depois o que for fechado com o proprietário, ele é um acordo, então ele pode lá, você pode ter dos seus 50 hectares, 10 hectares estão em área de preservação, em área verde, mas ele pode me dizer, não, nesse momento eu não consigo toda essa área, eu posso fazer um acordo, né, um pouco de acordo com a realidade dele, mas a gente busca sempre incentivar para que ele chegue aí ao mais próximo do ideal em relação à proposta aí, né, desse individual de cada propriedade. Né? E a gente também, então, para poder fazer esse cálculo de como vai ser esse pagamento, foi construída uma calculadora, com base numa calculadora que já é usada pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado, né, e é utilizada aí para que a gente possa ter uma base e entender e pensar o que a gente quer dentro de uma propriedade, o que é importante que ele tenha para ele preservar a água do Rio Cubatão. Então, por isso a gente criou, né, além de ter um manual para entender o que é cada questão, a gente criou uma calculadora. Nessa calculadora, ela tem aí 4 pontos mais importantes para a gente ver, né, que seria o ponto da conservação das áreas naturais, a qualidade do serviço ambiental, a gestão da propriedade, e a partir de um ano, né, de inscrição do proprietário, aí a gente vai começar a avaliar a adesão. Né? Então, quanto mais tempo ele estiver fazendo parte do programa, mais ele pode ser recompensado. Né? Então, só para falar para vocês, por exemplo, a conservação da área vai falar da área que ele tem protegida dentro da propriedade dele, se possui rios, se possui nascente, e como está aí essa questão da área com a vegetação. Né? Quando a gente fala aí da qualidade dos serviços ambientais, a gente vai ver como que está a preservação. Né? Se possui área de APP e reserva legal, né? Como está a situação, se ele tem aí espécies exóticas presentes nas áreas naturais ou não. Então, isso tudo tem uma pontuação de acordo com a avaliação. Já está mostrando quem está na sala. Ele está compartilhando. Jamil, Então, seu microfone está aberto. Desculpa, Júlia. Obrigada, não, imagina. Então, a gente vai apresentando essa característica da área. Então, quanto mais preservada, mais uma pontuação maior essa propriedade vai ter, esse produtor rural poderá receber.
Aí a terceira questão é a questão da gestão da propriedade, se ele faz cursos, se ele possui e faz a manutenção da sua fossa, né? Porque a gente também considera que isso é importante, se ele participa de alguma associação né, da área rural, a gente vai avaliar e de acordo com a situação, tem uma pontuação. Quanto mais ele cumprir, se aproximar, maior é essa pontuação. E aí, no final dessa conta, que a gente vai ver o quanto que ele vai receber. Né? Agora, neste primeiro ano, foi instituído que por hectare, né, o pagamento mínimo será R$ 120 e o máximo até 670. Né? Se ele tiver 100 hectares e 10 deles estiverem dentro da área, ele pode receber até R$ 6.700 por ano. Né? O pagamento é anual, depois da assinatura do contrato, então a gente aí tem um período de 1 ano para fazer esse pagamento, de acordo com a característica da propriedade e a condição de conservação. Quanto melhor, né, mais pontos, mas a ideia também é que a cada ano a gente inclua mais essa situação para que ele, né, no próximo ano, ele esteja, né, com uma pontuação maior, que ele proteja e né, faça a conservação ainda, né, mais, de uma forma maior dentro da sua propriedade. Então, aí, para o proprietário rural se credenciar, ele vai apresentar uma série de documentações, né? Inclusive se ele está legalmente aí com a questão ambiental, que a gente considera que isso é importante também, que ele não tenha nenhuma questão com nenhum órgão aí do meio ambiente, para que a gente também respeite a legislação, né? Então, é importante, além dos documentos da propriedade e pessoais, a gente também vai levar em consideração essa questão legal aí, e ambiental dentro dessas propriedades. Então, a partir dessa conversa com o proprietário, né, aí a gente acorda que sim, ele quer fazer parte desse projeto, né? Então a gente vai fazer um projeto individual da propriedade. Junto com ele, a gente vai apresentar, né, a proposta e construir conjuntamente o que ele pode fazer. Ele tem lá uma área verde e ele precisa cercar. Então a gente pode acordar, por exemplo, que daqui a 1 ano ele vai ter que, né, nesse período, manter aí um cercamento, se ele tiver, né, um gado, por exemplo, que vá até essa área que possa estar lá dentro daquela área que ele possa fechar. Então, assim, tem várias situações que a gente pode verificar, ou, né, se ele não tiver, por exemplo, ele pode deixar a área lá, a área verde preservada, né, de uma forma simples, né? A ideia que a gente tem também é que a gente incentive de outras formas, além de ter essa recompensa financeira, que a gente consiga parcerias, né, com órgãos financiadores que possam, por exemplo, eu preciso fazer uma melhoria, eu posso ter facilidades em relação a um banco, ou eu posso ter palestras que melhorem a forma de eu produzir dentro da minha propriedade. Então, a gente tem várias situações que a gente acha que, além da recompensa financeira, a gente pode apresentar e que também pode ser interessante para o proprietário rural de estar lá dentro, participar do programa, além de receber aí o dinheiro, mas também que possam, né, ter outras características e entender também, né, além de tudo isso, entender a importância que é a gente cuidar, né? Parece que é pouquinho, né? É só a minha propriedade, mas isso tudo reflete também como é cuidar da água ali do Rio Cubatão, né? Então, aí, depois desse período, aí a gente começa a fazer aí uma série de acompanhamentos. A ideia é que a gente vá a cada 3 meses com os técnicos lá para verificar, né, como é que está, se estão conseguindo cumprir, o que a gente pode auxiliar, e também para manter o contato com esse proprietário rural aí, né, durante a inscrição dele. Se durante depois da assinatura do contrato, ele fala, eu estou conseguindo cumprir, mas eu acho que eu posso ampliar a minha área, eu posso incluir mais uma parte da minha área. Mas, se for de comum acordo, a gente pode incluir outras áreas, né, dentro, né, fazer um acordo aí além do que a gente fez nesse primeiro momento. E caso o proprietário não esteja cumprido, a gente também pode verificar e solicitar tanto esclarecimento, né, pedir para que ele nos diga o que está acontecendo, nos colocar à disposição, mas ele também pode correr o risco de também ter cancelado o contrato. Tem bastante adesão, já não? Então, ele vai ser lançado amanhã, o edital, ele está pronto, ele vai ser lançado amanhã. O edital, ele vai ter 1 ano de funcionamento, né? Ele vai estar válido por 1 ano, porque a gente acha que
nesse início, é novidade para os proprietários, até para a gente também, né, as instituições entenderem como é o funcionamento. A gente vai deixar ele em 1 ano aí lançado, e a partir daí a gente espera, nesse primeiro ano a gente espera no máximo 10% desse total, que já é bastante, né? Por exemplo, São Bento do Sul, que já tem mais de 10 anos de projeto, acho que eles têm 27 propriedades. Não sei dizer o total de lotes, mas eu acredito que seja talvez um pouquinho mais do que a gente. Então, assim, a gente considera que vai ser até 10% neste primeiro ano. Só um minutinho. Você quer falar? Eu queria entender como é que faz para o pessoal saber desse digital, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido. Sim, a gente fomos 2 vezes na rádio comunitária lá de Piraberaba para informar. Há uns 2 anos atrás, né, Cláudia, também teve uma reunião que foi iniciado já a conversa sobre essa questão do programa Águas para Sempre. Agora, nesse momento, a gente está utilizando muito as lideranças comunitárias e as instituições do local para ajudar nessa divulgação, redes sociais, as lideranças que a gente consegue verificar dentro do espaço também. E a gente também, agora desde sexta até agora, estão passando de casa em casa, entregando um folhetinho para convidar, explicando um pouquinho, né, e já aproveitando para convidar para estar presente lá. Além disso, sábado também passou um carro de som. Então, a gente está tentando aí, né, de todas as formas. A gente teve, há 2 semanas atrás, também uma reunião com principais lideranças, sindicatos rurais que tem lá e outras lideranças de outros locais, para que eles também nos auxiliem nessa divulgação e também para que eles entendam, né, como que é o funcionamento do programa, para poder também repassar aí para... E o evento também, né? De lançamento também é uma forma de divulgar e também já explicar, né? A ideia é fazer já um atendimento lá para já tirar dúvidas. Vai ter amanhã na Sociedade da Praça. Nesse primeiro momento, essas lideranças aí estão. Como é que eles estão lidando com a ideia? Assim, estão gostando? Estão achando interessante? Então, Tem alguma percepção disso? a gente acha que eles ainda estão um pouco resistentes em relação a como que vai funcionar, por isso que a gente está trabalhando tanto nessa divulgação. Então, a gente espera que a gente tenha alguns inscritos, mas a gente não tem certeza. A gente está fazendo já para. a gente está fazendo a nossa parte, mas assim, a gente não tem como garantir qual será esse número e como será. Mas a gente está muito disposto para tirar as dúvidas. As pessoas que quiserem, a gente vai até a propriedade para poder explicar, para eles entenderem, né? Por isso que é importante essa questão da simulação antes. Para eles poderem entender, porque pode ser que o vizinho deles ganhe R$500 e ele vai ganhar 200, ele fala, mas como? Mas é que a área do vizinho dele é diferente da que ele tem. Então, por isso que é importante, talvez, esse contato direto, para que ele veja como é a realidade para a propriedade dele, né? Até a simulação, a validação da calculadora foi realizada lá em 3 propriedades lá do local, e acho que foi uma boa oportunidade de a gente quebrar uma resistência, né, de alguns proprietários que estavam um pouco desconfiados. Então, a gente é um trabalho de formiguinha, a gente tem que ir convencendo, né, e conquistando a confiança deles aos pouquinhos aí. Por favor. Então. Só uma sugestão, né? Porque ali, naquela região, eu moro em Belgrado, né, há 10 anos. Né? E tem muito produtor rural que ele tem indústrias, né? Fazenda. Então seria interessante, como selo verde, não sei se isso. Né? Ele tem lá, né? Seria interessante. Sim, quando ele aderir, ele vai ter direito a usar o selo, né, que faz parte do programa. Sim, é interessante. Isso tem alguma indústria, né? Tem indústria na sociedade. Por exemplo, um dos itens aqui da calculadora é se ele possui produção orgânica ou não. Mas se ele tiver, ele tem uma pontuação maior, né? Depois usar as escolas, né? A partir dos filhos atingir os pais. Com certeza. A ideia é que a gente faça esse trabalho. O filho falando, tem um apelo emocional maior e acaba ajudando ele. Com certeza.
Tem um plano de comunicação, né, que ele envolve toda essa questão de abordagem, carro de som, esse material de comunicação, camiseta, envolve também um trabalho com a Ecopatrulha presencial lá nas. Isso não aconteceu esse ano por conta da pandemia, mas a gente quer colocar em prática. Né? Por exemplo, a propriedade for inscrita também vai colocar uma placa na frente da propriedade, dizendo que ela contribui também para a qualidade da água. Mexe com o ego, né? E eu acho que tem a questão do pertencimento, né? De pertencer ao programa. Então, fizer a sua parte, fica muito mais fácil. Aquilo que você falou, tem que ser, a Piraberaba é um caso à parte, né? É um trabalho muito bom, né? Porque o povo, eles são resistentes, né? A novidade, as coisas novas, são medrosos também, entende? Ô, Júlia. Então tem que ter um trabalho bem... Não estão conseguindo ouvir, Mari? Se tu puder repetir o que o pessoal falou para a gente poder acompanhar, né, os questionamentos aí. Tá certo, obrigada, Mari. Então, os questionamentos foram sobre a questão da divulgação, né, de a gente está aí trabalhando, então, por isso que a gente está aí em busca de trabalhar com as escolas, com a Ecopatrulha, com o Expresso da Águas aí nos eventos, quando eles retornarem. Então, outras atividades, a gente quer também aí fazer oficinas com eles dentro de temas aí voltados à questão socioambiental. Então, a gente tem um pouco dessa questão né, da área rural, às vezes tem um pouco mais, né, um pouco maior a resistência, mas acho que é um processo que a gente também vai ter que passar, que outros municípios que colocaram em prática também passaram, e a gente está esperançoso fazendo a nossa parte para que dê tudo certo, né? A gente acha que nesse início a gente vai ter poucas propriedades, mas que logo a gente acha que a partir do que eu vejo o meu vizinho lá inscrito, recebendo, né, sendo incentivado, que isso facilite também, né? Que acho que às vezes o seu par vendo e falando, às vezes também tem uma força diferente, né? Então, né, a partir do momento do lançamento do edital e da assinatura do contrato, é um ano de contrato, a partir de um ano ele está apto para receber, então, esse valor, né, essa compensação. Para que ele receba, é preciso fazer um relatório, que aí os técnicos vão fazer um relatório para atestar o cumprimento dessas metas que foram assinadas no contrato, e a partir daí, então, é feito o pagamento, né? Que aí é feita uma transferência de valor para cada proprietário que assinou o contrato. Então, só um cronograma básico aqui para vocês verem, né? A gente iniciou com um projeto de trabalho técnico-social. A gente fez todo um levantamento da área, de como são as características, para a gente poder entender, né? Ver como é a qualidade da água aqui, neste momento, quando a gente iniciou lá em 2020 a escrever, e como vai ser essa melhora em relação a esses cuidados que a gente está incentivando. Né? Aí a gente teve articulação com várias parcerias, a gente tem muitas entidades aí, são 7 que fazem parte do grupo gestor, né? A Águas de Joinville, ela é uma incentivadora, mas é um projeto de muitas mãos, né? A partir do momento que a gente coloca ele em prática, mas para poder entender uma área de conservação, né? Avaliar uma situação de uma propriedade lá que tem uma produção orgânica ou não, a gente precisa de um técnico que possa saber. Né? O nosso métier é água, não é esse, mas a gente tem que ter, então, essas parcerias, né? E o grupo gestor ele é muito parceiro, foram muitas reuniões, muitas atividades que a gente teve aí durante esse ano, desde fevereiro até agora, para que a gente pudesse hoje estar amanhã lançando esse edital aí em relação ao programa. Então, cada entidade aí assinou um acordo de cooperação técnica para que eles também possam saber o que eles precisam fazer em relação ao programa. Foi construído também um regimento interno para ver como que funcionaria todo o programa em si. Pode falar, por favor. Julia, estamos da como se engajaram, claro, eu imagino que pode entrar na água, mas Então, eu acho que é um incentivo mesmo para o cuidado ambiental, né? As entidades aí, né? O comitê. Na verdade,
todas as instituições elas têm como um objetivo, né, ou converge, né, o propósito dentro da sua área de trabalho com a questão da conservação da água. Então, nosso primeiro parceiro, né, que a gente foi buscar foi o Comitê de Bacia, né, porque faz parte do objetivo do Comitê de Bacia promover ações de preservação, né, da qualidade do manancial. Nós envolvemos a EPAGRE também, que ela tem um papel, né, a empresa de extensão rural, ela tem um papel importante na capacitação, tecnologia, para reduzir a quantidade de agrotóxicos, e a gente precisaria também de ter essa expertise no grupo, porque a gente está falando, né, de produção rural, né, sustentável. A Associação dos Engenheiros Agrônomos da Babitonga, lá no começo nós fizemos o primeiro fórum de segurança hídrica em parceria com a CIG, foi com esse objetivo de lançar a ideia, o conceito do que é o pagamento por serviços ambientais e atrair parceiros. Então, nesse evento, a gente conseguiu atrair a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Babitonga, né, que também é uma... que disponibilizaram, apoiar tecnicamente o programa, porque eles entendem a importância, né, de ter uma produção agrícola, né, sustentável. A Fundação Neocarbon é uma fundação também que a gente conseguiu angariar naquele evento, que ela também tem um projeto de crédito de carbono, de projeto RED, então assim, que a gente consegue até potencializar mais, de repente o produtor, além de receber o pagamento por serviços ambientais, ele consegue ainda comercializar aquilo como crédito de carbono, então pode potencializar ainda mais, então ela vê as oportunidades, se juntou a gente. A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, né, é o órgão gestor de recursos hídricos do Estado, né, então, através deles, a gente consegue também captar recursos do governo federal para incentivar as ações nas propriedades. E a Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura e Meio Ambiente, que também tem a Unidade de Desenvolvimento Rural, que também tem como objetivo conservar. Então, na verdade, o que fez foi a convergência do objetivo. Todo mundo tem um objetivo comum, que é a conservação, né, e a preservação dos mananciais. Acho que, principalmente frente às crises hídricas que a gente tem aí, acho que, né? A gente é privilegiado, mas a gente tem que sempre, né, Não, eu acho que ter o atento, né? pessoal acaba, não, Sim. tem que começar a cuidar agora para não, né? Existem hoje estudos também que demonstram que investir em soluções baseadas na natureza, em preservação e conservação, reduz custo de investimento em infraestrutura, né, de abastecimento e fornecimento de água, como também custo de operação. Então, quanto melhor for a qualidade da água, menor vai ser o custo com insumos, né, com produtos químicos no processo de tratamento. Então, é uma mudança de mentalidade, é uma decisão inteligente de a gente conservar lá, né, de agir de forma preventiva. A Secretaria do Estado também foi grande parceira, está colocando em prática em outros municípios também o PSA e nos auxiliou na construção, principalmente documental e da calculadora, isso também foi bem interessante. Além de tudo, a gente também tem aí como uma parceria a ARES, né, a nossa agência reguladora, e a ANA também, a Agência Nacional de Águas, também participa muito ativamente, nos auxilia nesse processo aí de construção. Então, a gente fez Júlia? Pode falar, Oi? pois não. Posso fazer uma perguntinha? Desculpa, estava em Claro. casa. Vamos lá. Boa tarde para todos. Cláudia, quando você mencionou essas questões de envolvimento de comitê, uma dúvida. Hoje, por exemplo, a gente tem todos os volumes possíveis de captação definidos através da outorga, né? Eu não sei se a gente já tem alguma perspectiva, se existe alguma definição do momento em que a gente vai começar a ter que pagar pelo uso da água, né? Você entende que lá na frente, quando eu for ter que pagar pelo uso da água, a gente poderia talvez discutir esses valores com o Estado para que eles fossem repassados também para essas pessoas que cuidam do ambiente? É uma possibilidade. A gente não tem ainda instituída a cobrança aqui e não tem uma perspectiva, assim, a gente não observa nenhuma movimentação nesse sentido ainda em Bahia. Mas é uma questão de tempo, tá? Eu acredito que vai acontecer.
Em relação à questão do custeio, eu acho que é importante considerar e citar isso, que todo o pagamento por serviços ambientais desse edital, ele está sendo previsto com recurso próprio, com a previsão orçamentária dentro do orçamento da companhia. Mas a gente tem também trabalhado aí, tentado se articular para que a gente tenha isso instituído outras formas de custeio, regulamentar isso justamente para garantir a sustentabilidade do programa. A gente tem a intenção de ampliar e a intenção de que ele seja sustentável, né? Que ele permaneça. Isso também vai trazer segurança para o proprietário rural, né, em aderir, porque essa é uma das grandes inseguranças, né? Quem garante que não vai acabar, né? Ou se mudar a concessionária, se não mudar, ou se mudar a gestão. Então, a gente também está trabalhando junto com a Câmara de Vereadores numa regulamentação para definir essas possíveis fontes de custeio. O pagamento decorrente da outorga, do uso da água, poderia sim ser uma possibilidade, mas a gente também está vendo, existem outros modelos que estão sendo estudados e discutidos, outras fontes. Então, né, continuando, a gente foi construída então uma calculadora e como seria esse modelo, o que a gente ia avaliar em cada plano individual. A partir dessa construção aí a gente foi a campo para fazer uma simulação. Nessa simulação a gente viu que algumas coisas não estavam funcionando tão bem, a gente adequou, então foi bem importante esse momento, que a gente foi em 3 propriedades ali da região, né, entendeu um pouco também, né, o que a gente quer, de que forma que deve ter, né, e a gente acabou realizando algumas melhorias para que a calculadora e o próprio PIP, né, que é aí o acordo individual de cada propriedade, ficasse mais de melhor forma, de uma forma mais correta, para que a gente pudesse a campo depois realizar aí o trabalho. Então, né, a regulamentação foi, como a Cláudia disse, a gente está então buscando junto com esses órgãos, a Câmara, né, a gente consegue prever aí 5 anos orçamentários por conta, né, a gente está usando recurso próprio, mas a gente quer que esse projeto perdure, né. Isso até é um questionamento, todas as vezes que a gente vai em algum treinamento ou alguma conversa com os proprietários, eles sempre falam, mas como que vocês vão garantir que a gente vai, né, continuar esse projeto? A gente está buscando alternativas, né? Até o momento a gente tem essa realidade, a gente pode garantir 5 anos de orçamento, né, para que a gente possa aí fazer os pagamentos, mas a intenção é que a gente tenha aí a continuidade desse programa, porque também é interessante para a gente e para a população, né? Então, foi construído o edital. Antes de construir o edital, então, foi aberta uma consulta pública na página da CAGE, para que a gente pudesse aí ter outras, de fontes externas, aí, algumas opiniões em relação ao edital. Então, aí a gente adequou e o edital está pronto, vai ser lançado oficialmente amanhã, né, no dia 25 de agosto, às 19 horas, lá na Sociedade Rio da Prata. Então, estamos aí a todo vapor, é bom estar aqui também para falar um pouco e divulgar, mas é importante também porque até agora, a gente esteve muito nessa questão dos planejamentos e pensar a ação, agora a gente vai na prática, né? O contato com o proprietário rural e tudo mais, para a gente poder, então, iniciar essa questão dos pagamentos. Então, a partir desse momento do lançamento, a gente vai acompanhar as inscrições e aí a gente vai começar o credenciamento, né? Aí, as simulações, para que ele possa, então, assinar o termo de adesão, e a gente começa, então, essas vistorias para acompanhar e estar sempre próximo ao proprietário rural. A ideia é que a gente incentive ele e auxilie a partir do momento que ele está ali fazendo parte, tem esse contrato assinado com a gente. Então, a partir de 1 ano de assinatura do contrato, ele está apto aí para receber esse valor aí referente a esse reconhecimento, né? A gente fala, né, muitas vezes, a gente ouviu outro dia um questionamento, mas será que cada propriedade ela já não deveria ter essa área verde dentro da sua área? Deveria, mas a gente, na prática, vê que muitas vezes a gente precisa incentivar para que as condições dessa área sejam conservadas, que elas de fato existam, né? Então, acho que a ideia, além da gente, né, poder reconhecer daquelas propriedades que já fazem a parte dela, já tem a área verde, já está preservada, incentivar para que essas outras
né, propriedades que ainda não têm, para que elas tenham, para que elas cuidem da sua fossa filtro, para que ela cuide da forma, né, do modo de produção que ela faz lá com a banana, né, com a cana, ou com o que ele produzir lá, né, com o que ele faz com os Júlia. animais. Então, isso é importante a gente pensar também. Pode falar, Mari. Ô, Júlia, a Kathleen está perguntando: o valor da outorga é definido por lei? Eu não lembro. Tem uma forma de cálculo, eu não vou saber te responder agora, mas eu não sei responder agora. Eu acredito que é o próprio comitê de bacia que define, mas eu teria que confirmar, Kézia. E é importante falar, estava esperando a Júlia terminar, eu acho que é importante ressaltar aqui que isso tudo começou por conta da Kathleen, né? É verdade. Como é importante, às vezes, as pessoas que estão estudando, né, se capacitando, ter conhecimento e compartilhar, né? Então, ela fez uma pós-graduação na área de ambiental, teve acesso, né, conheceu essa ferramenta do pagamento por serviços ambientais, trouxe, apresentou, nos incentivou a conhecer, a gente começou a ir conhecer alguns locais que já utilizavam disso, e ela nos auxiliou muito na parte inicial aí de toda a estruturação do programa. Então, aí é uma ideia, né, independente de estar trabalhando diretamente na área ou não, mas compartilhou a ideia, a gente teve a oportunidade de colocar em prática. Questão da água de Nova York. Isso ainda está no estudo lá, tem um trabalho mais aí. Nossa, já fazem isso, não, há 30 anos. Então, assim, é excepcional. Você fica lá, você fica encantado, né? Claro, ele conseguiu. Então, assim, o cara fala assim, quando chega no restaurante, o cara, em vez de pegar uma água cara, eu ofereço, ele vai lá e pega da torneira. O tratamento é um tratamento simples, não é tantos produtos químicos, né? Insumos, né? Quando, tradicionalmente, deveriam dar, caso eles não fizessem isso. O case de Nova York realmente é o mais emblemático que a gente tem, justamente porque ele é um dos primeiros, né? E é um programa de longo prazo. A gente não vai, né? Isso a gente sempre vende aí, porque não é um projeto que a gente vai conseguir ter os resultados em 1, 2 anos, né? Um projeto para 10, 15, 20 anos, mas que ele tem retorno. E hoje a gente já consegue, através dos exemplos aqui de Nova York e outros estudos, mensurar isso, né, do ponto de vista de retorno financeiro, inclusive. E com o tempo vai virando a cultura, né? Hoje, por exemplo, provavelmente são os netos, filhos dessas pessoas que iniciaram. Então, são pioneiros. Então, já acaba virando uma cultura. As pessoas, né, se adaptam àquela realidade a partir daquele momento e não conseguem mudar mais. Então, né, amanhã a gente vai fazer o lançamento. A gente está aí trabalhando bastante na divulgação, tanto com os proprietários quanto com as instituições. A gente espera que a gente, né, vai ser um lugar bem grande para respeitar o protocolo, né, de sanitário aí, mas a gente achou que era importante ter esse contato. A princípio, a gente ia fazer de uma forma de drive-in, né, dentro dos carros, mas aí a gente achou que agora, como a gente teve a possibilidade de fazer aí dentro do espaço físico, achou que fica mais próximo e fica melhor para tirar dúvida também das pessoas, né? Então, esse evento, além de apresentar aí o projeto, a gente vai poder também tirar as dúvidas dos proprietários, das lideranças. Quem quiser também pode deixar aí já, né, um manifesto de interesse que a gente já vai, então, conversando logo em seguida para poder iniciar aí esse trabalho, né? Que a gente espera que a gente tenha aí nesse início já algumas propriedades inscritas. Então, como a gente pode ver, tem várias entidades envolvidas, né? A gente faz muitas reuniões. Acho que a Daiane fazia uma por semana e durante, acho que uns 2, 3 meses, desde fevereiro, às vezes 2, porque assim, construir uma calculadora é muito difícil, ver o que a gente vai avaliar, e a gente tem um manual. Então, assim, é uma série de documentação que foi muito bem construída, né? Com várias cabeças de várias áreas, né? Então,
é um trabalho muito legal e a gente vê que o pessoal é muito comprometido, da Águas de Joinville também, mas de outras instituições, né, são bem parceiros e fazem parte na simulação como 7, 8 pessoas. Então, a gente vê que o resultado está aí, né? A gente vai fazer o lançamento do edital e o pessoal está Ô, Júlia, participando. esse programa já existe em alguma outra cidade, você sabe? Existe um bem famoso em Minas Gerais, em Extrema, que até tem, se vocês pesquisarem no YouTube, tem um do Globo Rural lá, que é bem legal, e ele acaba comparando no passado e 13, 14 anos depois as áreas. É isso que eu Aqui ia perguntar mesmo, se tem, já existia um tem. Então, relatório nesse sentido, sabe, de sim, melhoria. sim, a gente tem alguns exemplos já. São Bento já tem alguns anos também, ele é bem instituído, e agora também está sendo lançado em Balneário Camboriú. Que eu saiba, não sei se... Já tem também. Já está, Começou com a mas é mais recente, né? E EMASA é interessante, porque em Balneário Camboriú, a concessionária de Balneário Camboriú paga os proprietários de Camboriú, que é outro município. Então, ele tem uma articulação ali intermunicipal também bastante interessante para viabilizar o programa. Uma lei, assim, a distância para vir matar um componente não pode matar, tem uma lei. Tem o Código Florestal Brasileiro define que é 30 metros 50 de nascente. Se o rio tiver mais do que 10 metros de largura, são 50 metros, que é a área de preservação permanente. Esse é um instrumento, a gente fala que a lei, dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, ela prevê vários instrumentos para garantir, né, a conservação ambiental. Tem a lei, que seria um comando e controle, né, mas quando a lei falha, né, que é o que a gente vê na prática, tem a lei, mas na prática a gente vê que ainda tem bastante área de preservação ali de Mata Ciliar que está sendo ocupada. O PSA, o Pagamento de Serviços Ambientais, ele vem como um outro instrumento também previsto lá na Política Nacional de Meio Ambiente para complementar, porque para garantir o objetivo final. O que a gente quer não é multar ninguém, né, ferrar ninguém, a gente quer a floresta de pé. Esse é o grande objetivo do programa e da própria política em si. E nós que fiscalizamos isso, não. Se pegar e desmatar aquele mato, é nós que Não, a Secretaria de Meio Ambiente. Tem cara emblemático lá na implementação. Tem plano de captação, praticamente só falta contar o banana dentro do bem. A branca, pé de banana cai dentro do bem. Por isso que é importante esse tipo de programa, porque a gente vê, a legislação ela é rígida, mas a gente vê que a prática, às vezes, ela não está condizente. Então, a gente vai para tentar, né, e contrabalançar. E tem que se colocar no lugar também do proprietário, né? Porque é uma área menos produtiva, que de repente, né, a gente está falando de agricultura familiar, que depende do sustento. Então, né, eu acho que ter esse incentivo também, eu acho que também ajuda a Tem equilibrar. avaliação, bom senso. Sabe que tem proprietários que o cara é milionário, o filho do cara que é dono daquela propriedade, tem muito dinheiro, muito proprietário, né? Outra história, né? Vamos dizer assim. Convencer o cara, de qualquer forma, tem que convencer. Mas ele não é uma pessoa, não é aquele produtor, coitado, que tem ali muito tarde, andando no rio e que 30 metros vai fazer diferença para ele. Isso vai ser analisado. Como a gente falou, é um programa voluntário, mas à medida que a gente for fazendo esse trabalho de convencimento, os próprios vizinhos ali vão começar a cobrar, né, um do outro e vão se autofiscalizar. Então, essa mudança de cultura mesmo, de comportamento que a gente espera, né, como grande. Infelizmente tem que ser assim, né? Porque tem que ir uma boa, porque se você forçar a barra, pior. Nada impede de que os órgãos fiscalizadores atuem, né, dentro da competência deles, né? Mas isso não é competência nossa. Ô, Júlia, assim, no cenário ideal, quais seriam as boas práticas que esse pessoal deveria fazer para implantar, assim, para que quais seriam um panorama super bem? Principalmente seria, então, preservar a área verde que já tem, né, dentro da região, ou ter ali o que é ideal em relação à área de preservação ou de APP. Né? Por exemplo, ter uma área lá que eu não vou mexer, né? Porque às vezes tem gente que deixa lá uma árvore grande, aí limpa todo o chão, né? Limpa lá a parte rasteira. Então, a ideia não é essa, que a gente deixe que as florestas
né, se mantenham por si. Então, a área de conservação é o ponto que a gente vai pegar nesse primeiro ano, principalmente, mas a gente vai também aí trabalhar nessas outras situações, nessa questão de dejetos dos animais, a questão de limpeza e que tenha fossa-filtro, a questão das práticas produtivas, né? Mas será que ele usa defensivo agrícola? Qual? Será que não há um que possa ser mais leve, por assim dizer? Ou ele pode, né, a gente pode incentivar que ele entre na questão da produção orgânica. Então, a gente vai trabalhar todas essas situações. Como a Cláudia tinha dito, assim, a princípio a gente fica um pouco preocupado, né? A gente vai encontrar um grande, né, proprietário que vai ter uma área, né, que para ele talvez seja um hobby ou um dinheiro extra, mas a gente também vai encontrar um proprietário que é a subsistência dele. Então, por isso que a gente talvez está pensando no futuro, né? Ele vai lá deixar uma área de conservação X dentro da propriedade dele, que por ano ele recebia R$ 1.000. Então, talvez, né, depois de um ano de contrato, a gente possa pagar esses R$ 1.000 para que ele conserve aquela área, por exemplo. Né? Então, é algo que a gente está tentando aí iniciar essa conversa e pensar em relação a isso. Além disso, além de ampliar a área para outras propriedades, né, a ideia é que também a gente faça no Rio Piraí. Então, a ideia é que a gente consiga ampliar. Acho que a gente tem que começar de algum lugar, de algum ponto, ver as práticas, ver como que é, aprender, e depois a gente... O legal é que é um assunto bem amplo, assim, vai dar para fazer um monte de coisa. Manutenção de estradas também é um ponto que a Ana financia bastante na estrada rural, porque ela contribui, né, com a erosão, né, carregamento de... a questão de plantio, talvez, nas margens, né, para evitar as... Ou a forma de plantio, né, porque às vezes tem uma forma técnica produtiva, porque a gente depende lá dos especialistas aí nessa parte para complementar e dar esse suporte técnico. Aí, por exemplo, a gente tem lá muita plantação de banana. Será que a gente não poderia auxiliar eles para criar, por exemplo, uma associação e fazer uma venda de doce? Que aí já tem um projeto, né, um processo além, né? Aí tem um valor agregado. Então, tudo isso a gente pode pensar mais para frente, né? Que eu ia reforçar também, que o pagamento ele é uma parte do negócio, mas a abrangência e o impacto social ele é muito maior, porque o que a gente quer? Que a área rural se mantenha com característica rural, porque ela é importante, né, para a manutenção, né, se eles têm um incentivo para continuar lá, né, para que os filhos, né, como ele falou, que as outras gerações tenham esse incentivo também de ficar lá. Então, o papel do grupo gestor, ele é muito também desse articulador e de viabilizar essas oportunidades também. Então, a partir do programa, a gente abre esse canal, né, e abre também e para buscar aí apoio, outros apoiadores. Então, a ideia é que seja um hub, né, para a gente conseguir potencializar e conseguir financiar outros projetos também, para desenvolver, né, a região. Estava na minha filha, né? Entre a escola e a igreja tem um regate bem é um tributário do Cubatão. E ele está limpo assim, dos lados. Assim, aí eu falei para ela, que é um paradoxo. De um lado tem a igreja, do outro lado tem a escola. E um rio dessa situação. Falei para ela, era para se unir as duas entidades e mudar isso. Não é certo o que fez, né? Mas é engraçado, assim como a visão das pessoas é muito assim, para pensar nas coisas. Parece que está sujo, né? Mas não é a natureza, né? Mas é legal, o conhecimento é legal. Você parou para prestar atenção nisso, talvez porque você trabalha lá na Itacuatão, você convive isso. Eu tenho formação de técnico em meio ambiente também, né? É algo que eu gosto. Então, tudo isso vai se juntando, você olha para alguma coisa, você já... você começa a olhar com outros olhos. Outros olhos. Legal. Então, é isso, né? Então, o grupo gestor aí, várias entidades que nos apoiam, a gente já conversou. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de poder... Júlia, pode falar, Maia. Fala um pouquinho para a gente, assim, desse programa, assim, dos benefícios que ele vai trazer para a saúde, assim, da gente e para a saúde do meio ambiente também, né? A gente tem
nos primeiros contatos com os proprietários rurais, a gente tem visto que muitos deles, por exemplo, até tem a fossa filtro, que foi entregue há um tempo atrás, aí, nem era SAM ainda, era uma outra secretaria, mas eles não fazem a manutenção. Né? Tem muitas dessas propriedades que têm aí né, animais na sua região, mas a gente não sabe como que é o tratamento desse dejeto, né? Então, a ideia que a gente tem, por exemplo, é que se ele tiver, por exemplo, uma fossa filtro, que ele consiga conciliar uma outra forma de tratamento, né? Uma zona de raízes ou uma vala dentro da sua propriedade, para que a gente cada vez mais coloque essa ideia da intenção de que ele veja a importância para o meio ambiente do que ele faz dentro da propriedade dele. Então, a gente vai até essa questão em outros municípios, que como São Bento do Sul, lá, a gente vê o quão importante é trabalhar essa situação em relação à qualidade da água. Então, acho que uma das primeiras conversas que a gente teve, principalmente com o pessoal da ETA, era esse. A gente tem uma quantidade X de insumo que é utilizada, mas se a nossa água for cuidada, provavelmente a gente vai utilizar menos, né? A gente não vai precisar tratar tanto a nossa água. Então, acho que esse é um ponto bem importante, assim, né? de trabalhar essa questão de entender a importância, né? Não só legal, mas a importância do que eu faço dentro da minha propriedade, que ela tem reflexo mais para frente. Talvez não nesse ano ainda, né? A gente demore alguns anos, mas eu acho que a gente tem que começar de algum ponto. Né? Basicamente, disponibilidade e qualidade de água. Então, a gente tem alguns indicadores, né? A gente monitora o índice de qualidade da água já em vários pontos de incubação. Nós já temos 1 ano de monitoramento de agrotóxicos. Então, a gente começou a fazer esse monitoramento e a gente espera, né, como eu falei, no médio e longo prazo, a gente já ter esses dados comprovando a melhoria da qualidade da água em relação a esses fatores. E é claro, né, agrotóxico, os nossos sistemas de tratamento convencional, eles não são eficazes na remoção. Então, a gente precisa atuar de forma preventiva. Né? Então, se a gente não melhorar a qualidade da água em relação aos agrotóxicos, a gente vai ter que investir em tecnologias mais caras de tratamento para garantir uma água saudável, digamos, uma água potável, né? Dentro dos parâmetros de potabilidade. Hoje não é um problema, tá? Deixar bem claro que hoje a gente está bem confortável. Mas se a gente não fizer nada, é o caráter preventivo. A gente precisa manter a qualidade da água, no caso da situação. É isso. Vou dar um brindezinho para a Júlia. Muito obrigada, agradeço. Pessoal, tem mais 2 brindes. Giovanni Osmarini. Está aqui, não? Leonardo Reck. Aqui, sim. A gente vai levar na volta aí. Tem alguém de aniversário hoje, não? Ninguém? Só a Emily, mas a Emily já ganhou um presente ontem na Amanhã. cidade. Essa semana. Eu? Da semana tem ninguém? Aí, Emily. Se tivesse aqui, eu ganhei outro. Olha aí, ó. Ah, que pena. E agora? O que nós... Obrigada, Sara. Obrigada. Obrigadão, pode. Vou dar um bolinho para falar de nós. Vou fazer a Cipate ano que vem, em setembro. Pessoal, a gente queria agradecer a presença de vocês aí, agradecer ao pessoal que está online também, agradecer a Júlia aí pela palestra, pela ótima ideia, né? Ótima iniciativa aí da área ambiental ali, muito legal mesmo, fiquei bem contente assim. E é isso, pessoal. Valeu, um abração para vocês. Que massa esse projeto aí, cara. Ele é demais, né? Que legal, cara. Pô, que ideia. Valeu, Júlia. Obrigado. Obrigada, Valeu. pessoal. Beijo. Obrigada, gente. A gente esqueceu de avisar. Tem uns quitutezinhos ali que pode comer. Pode comer. Poxa, esqueceu de avisar a parte boa. Vou colocar a parte boa. Tá de dieta? Posso desligar aqui, né?